Então, Flávia, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por você vir aqui no meu canal. Você pode se apresentar e fica à vontade para contar a sua história. Meu nome é Flávia, moro em Brasília, tenho 47 anos e sou autônoma. Bem, vou pegar o caderninho aqui para não me perder, né? A minha vida teve um contexto bem conturbado, né? Porque quando eu nasci, eu já nasci assim, a minha mãe era bem nova, né? Tinha 17 anos, e ela era filha de uma senhora que veio da Paraíba, com, com 4 filhos, né? Ela saiu da Paraíba com 4 filhos, depois do marido que era tocador de triângulo, meu avô, ele saiu para tocar e não voltou mais. Aí, nessa história, minha avó resolveu migrar, né, porque ficar no sertão lá era interior, né, era Princesa Isabel o nome da cidade. Para ficar no interior era bem complicado, né, ela com as crianças e tal, não tinha muitas oportunidades, enfim. E aí minha avó, acho que primeiro eles foram para o Rio de Janeiro e depois vieram para Brasília, né? E a mãe da minha avó veio também. E minha avó era descendente de índio, então assim, eles eram bem, é, como é que eu posso dizer? Simples, assim, com aquela cultura muito interiorana e ainda mais filhos de índio, então assim, essa questão de vida urbana para eles era uma questão realmente, né, novo, sei lá, eu acho que era tudo, minha avó era bem simples, assim, muito interiorana mesmo. E, enfim, ela veio para Brasília, acho que um tio meu nessa migração, um tio meu mais velho foi para São Paulo e vieram os outros 3, que foi minha mãe, a irmã e o irmão dela para Brasília. E aí, nessa chegada aqui a Brasília, minha mãe era bem criança, eles ficaram aqui nessa região onde eu moro agora. Moraram em vários lugarzinhos e tal, com muita dificuldade, né? Imagino que passaram muito sufoco. Eu sei que minha tia foi empregada doméstica por muito tempo, que é a irmã mais velha da minha mãe. Ela tá chorando, por causa da maquiagem. Aí eu sei que ela, por muito tempo, ela trabalhou como empregada doméstica para ajudar, e depois ela conseguiu empregos melhores e tal, e foi melhorando as coisas, mas assim, a minha tia, eu acho que ela também queria ter uma vida boa, e essa responsabilidade para ela foi um pouco complicado também, assim, ela tinha algumas questões lá. E a minha avó era asmática. Só que eu acho, assim, que eu falo, como eles eram muito simples, então eu acho que não tinham conhecimento, a informação, né, sobre algumas coisas, mas eu acredito que minha avó também era cardíaca, porque além do cansaço da asma, a minha avó, tudo bem, o cansaço da asma é bem relevante, mas a minha avó, ela se debilitava muito, com muita facilidade, então ela não conseguia trabalhar, e também não tinha instrução nenhuma, ela era analfabeta, né, enfim, todas as limitações, né, de uma forma muito simples, não teve acesso à educação, nada, né, enfim. E aí eu sei que numa dessas moradias dela, de começo, ela fez, não, e só para colocar um parêntese, para a gente já fazer as observações de como é a vida, né, a minha avó, ela falava, minha mãe dizia que ela dizia o seguinte, que lá no sertão, quando eles saíam, eles comiam calango, eles tinham que dar légua com bacia na cabeça para conseguir água, comiam cactos, a Inês, o seu deu uma travadinha, na hora voltou. Enfim, e aí então ela era bem ignorante, né, bem daquele jeitinho simples, e aí eu sei que minha mãe comentava que ela falava assim, olha, se eu sair daqui com a bacia na cabeça para achar água,
eu posso andar 10 léguas, mas se eu encontrar um negro, eu prefiro voltar. Pode faltar 2 léguas para eu chegar, eu já andei 10, mas eu volto às 10 léguas porque as 2 léguas vai dar tudo errado. Ela falava isso. Minha avó era bem racista. E era filha de índio. Mas, no entanto, quando ela chegou aqui em Brasília, a primeira amizade que ela fez foi com uma senhora bem pretinha, que foi a melhor amiga dela até a morte dela. Foram irmãs, carne, unha e carne. Elas eram inseparáveis. E uma apoiava a outra. Eu sei que nessa amizade delas, eu sei que a minha avó ia muito para casa da minha mãe, não, ia muito com a minha mãe, que era a filha mais nova, para casa dessa amiga dela, né? E elas ficavam muito juntas. E aí ela ia para lá e a minha mãe Maria, né, que hoje eu chamo assim, ela, que na verdade eu chamo ela de coroa, como minha avó chamava, mas como eu vou me referir a ela aos outros, eu digo a mãe Maria, que aí todo mundo sabe quem é. Porque minha avó chamava ela de coroa véia, as coisas delas duas. E aí, eu sei que elas duas eram muito coladas assim, minha avó ia muito com a minha mãe, que era, né, a mais nova, para casa dela, e ela não deixava minha avó embora. Então, assim, muito da infância da minha mãe foi com ela, com, com, com a mãe Maria, né? E, e minha mãe gostava de ir para lá porque ela tinha fartura, porque ela queria comer e tinha os meninos para brincar, enfim. E elas não tinham muitos recursos. E a minha avó, e ela lavava, a mãe Maria, ela lavava roupa no quintal dela, para os filhos. Só que ela tinha uma casa que era deles, ela tinha um marido que provinha, então, assim, é, tinha, ela tinha uma vida tranquila, assim, não vou dizer que era muito boa, porque não era, mas, assim, não faltava nada de comer, era sempre muita fartura, uma vida simples e tal, a casa deles era ainda, nessa época, um barracão de madeira, que eles mesmos construíram, porque o lote foi cedido, né, e até então, nessa área, não tinham construções que, quando cediam os lotes, porque aqui em Brasília eles deram muitas casas para as pessoas, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque no começo de Brasília eles queriam popular a cidade, né, porque foi uma capital que foi construída depois, decidida, planejada, enfim, só que as pessoas não queriam vir para cá, porque era tipo o meio do cerrado, né, e então eles incentivavam dando casas. E aí o governo construía essas casas, uma casinha simples, mas razoável, os lotes eram grandes e tal, são grandes, né? A maioria deles, enfim. E aí assim foi. Então ela conseguiu o lote dela, numa área boa, inclusive, e ela tá lá até hoje, minha mãe Maria. E aí, o que aconteceu? Minha avó, nessas andanças, minha avó, eu acho que eu não sei o que que era, se era minha tia, se era minha mãe, mas já naquela época elas mudavam muito. Eu não sei se tinham alguma dificuldade de pagar onde estavam, ou se de repente davam uma melhoradinha, iam para outro lugar, né? Mas enfim. E aí sei que minha mãe, elas saíram de lá de Taguatinga e vieram morar aqui no Guará, que é um lugarzinho onde eu moro, que é uma cidade satélite próximo ao centro. E aí minha mãe viveu a adolescência aqui, até conheci meu pai, né? E eles estudavam na mesma escola, escola pública daqui, e deles se conhecerem, eles tiveram um namorinho aí um namoro sério, assim, para eles na época, né, e tal. Só que até então minha mãe engravidar, né, mas minha mãe dizia que desde o namoro ela sofreu uma rejeição por parte da família do meu pai. Por quê? A família do meu pai é uma família que veio do interior de Minas Gerais. Então, assim, eram famílias grandes e tradicionais, que tinham mais acesso, que tinham mais posses, porque eram fazendeiros, né? Então, tipo assim, tinham terras, né? Então, enfim, eu acho que eles tiveram até mais instrução, mais oportunidades e tinham uma vida melhor, né? E tinha uma estrutura familiar, coisa que minha avó não tinha, né, tadinha, era ela e os filhos por ela, enfim. E aí,
é, já minha mãe já sofreu uma rejeição. Mas a minha mãe é danadinha, minha mãe, até hoje minha mãe é, como falam na família, é espivitada, assim, ela é expansiva, é a que chega, fala muito, é atrevida, não leva os aforos para casa, ela é bem danadinha, assim, e aí eles achavam ela muito para frente, do fato de estar namorando com meu pai, família tradicional mineira, aí você já sabe, né, então teve uma rejeição, eu acredito por ser filha da minha avó também, porque aí eu lembro que minha mãe conta que em uma ocasião lá, eles tiveram lá uma divergência, e minha avó foi lá defender minha mãe, e aí tiveram uma discussão, enfim, era bem complicado até antes de eu nascer. Aí eu sei que quando minha mãe engravidou, pronto, né? O problema estava feito, porque eles não queriam, né? Eu acho que não queriam que meus pais, né, se casassem, enfim. Minha mãe conta, é, às vezes eu fico refletindo, eu prefiro não julgar, porque todas essas pessoas são pessoas que eu amo muito, muito mesmo, e que eu prefiro não julgar porque tem situações que a gente vive e que a gente mesmo não se perdoa, né? Então a gente só sabe quando está na situação, né? Mas enfim, a minha tia ficou muito chateada com a minha mãe e falou que não aceitava a minha mãe grávida dentro de casa, com 17 anos. A minha avó falou, não, então se ela não pode ficar aqui, eu também não vou ficar. A minha mãe procurou meu pai alugou um quartinho e minha avó foi com a minha mãe. A minha avó, de tristeza, ela sofreu um infarto nesse meio tempo aí, minha mãe grávida, né? Nisso que ela sofreu um infarto, a minha tia falou, não, volta para casa, né? Porque, enfim. E aí elas voltaram, e aí nesse meio tempo, a história da casa, minha avó foi contemplada com uma casa, lá próximo da Mãe Maria. Minha avó se recuperou do infarto, né, ficou bem, foi lá, pegou essa chave, aí dizendo minha mãe que ela foi lá, plantou um pé de manga, um pé de abacate, capim santo, que dizia que era para eu tomar quando eu nascesse. E aí, é, eu acho que faltava alguma coisa para elas se mudarem, e não chegaram a se mudar. E aí, eu sei que é, nesse meio tempo aí, minha mãe me teve, e aí, quando a minha mãe me teve, aliás, antes da minha mãe me ter, teve a história do casamento, né? Que aí veio meu tio de São Paulo, que é o irmão mais velho da minha mãe, e falou que, não, aí meu pai não quis casar com minha mãe. Não é, assim, eu colocando a minha opinião, né? Mas, enfim, minha mãe fala que meu pai disse que os pais dele não estavam aceitando a ideia, que ele precisava se organizar, então que ela esperasse, que ele ia dar um jeito e tal, não sei o quê. Só que, no fim das contas, o que acontece? É, ela, ela, nesse meio tempo, ela passou por muito problema, né, porque minha tia não aceitava, e eram brigas todo dia dentro de casa, minha avó já estava debilitada, e aí minha avó já tinha falado, não, nós vamos sair de dentro da casa da sua tia, porque não vai dar certo, né, e vai ser muito problema e tal. E aí eu sei que nesse meio tempo, meu pai falou, não, vou me organizar e tal, não sei o quê. Aí eu nasci, quando deu 6 dias que eu nasci, a minha avó sofreu mais um infarto e faleceu. E minha avó era o que minha mãe tinha na vida, né? Porque minha tia era jovem, ela já trabalhava, ela provinha, assim, na medida que dava, mas, enfim. Minha avó até lavava roupa para fora para ajudar, mas ela não conseguia muito, porque ela não tinha fôlego. Por isso que eu te digo que eu acho que não era só asma, eu acho que ela tinha um problema de cardíaco. E aí, nessa história, o meu pai, mesmo minha avó tendo falecido, ele virou para minha mãe e falou assim: olha, eu vou para Mauritânia, mas eu vou para me organizar para casar com você. A minha mãe, não, tudo bem, né? Tipo, acho que ela não estava nem se sentindo, né? Tinha acabado de perder a mãe, eu novinha. E minha mãe ficou só, porque minha tia trabalhava, não podia deixar de trabalhar. Não era aquela coisa de mãe, né? De estar ali, conversar, orientar e sei lá. E aí minha mãe diz que
foi para casa, que eles ganharam, com meu tio, o irmão dela mais novo, né, que acho que é mais velho, a minha mãe é a mais nova, mas enfim, era minha mãe, depois esse meu tio, depois essa minha tia, e depois o outro que estava em São Paulo. Nesse meio tempo, meu tio veio para tentar casar minha mãe na igreja, na delegacia. Aí minha mãe foi, rasgou o documento que disse que dessa forma ela não casaria, que ela casaria, tipo assim, de espontânea vontade do meu pai, coisa que não aconteceu. E ele dizia que era por causa da família e tal, e ele tinha 19 anos, mais ou menos, ou 20, por aí. Mas ele falava que era por causa da família, só que no caso não era assim, eu acho, sabe? Eu acho que ele tinha uma insegurança também, não vou julgar, não vou dizer que ele não queria, mas assim, eu acho que tinha uma insegurança também, questão financeira e tal. Mas aí, pô, 2 semanas depois ele foi para Mauritânia, prestar trabalho como, como é que fala? Contador. E aí, nessa história dele ir para Mauritânia, minha mãe, mais uma vez, acatou, falou, tudo bem, eu entendo, né? E, enfim, e aí eu sei que minha mãe ficou só comigo, nenenzinha, e minha mãe foi lá para essa casa, aí meu tio ajudava ela, mas aí, o que aconteceu? Aí meu pai foi, o que eu achei assim, eu tava até conversando com minha mãe ontem, né? Eu falei assim, mãe, mas pensa bem, você estava sozinha. Ele sabia que você estava tendo atrito com a pessoa que poderia, entre aspas, te apoiar, que seria minha tia, e não estava muito afim de te apoiar. Então, assim, ele sabia que você estava sozinha, que você tinha 17 anos, que eu era recém-nascida, e ele foi, ele só me registrou e foi. Aí ela, mas eu entendo ele, porque na época tinha muita coisa em questão. Eu falei, o quê? Hoje, mãe, eu queria só que você refletisse uma coisa, porque minha mãe, ela não sabe se posicionar, ela não se valoriza, né? Eu falo muito isso para ela. Eu, é, eu falei, mãe, o que que seria mais importante? Tudo bem, a vida financeira, ela é muito importante, mas o que que seria mais importante? A sua filha acabou de nascer, está sozinha com a sua, vamos colocar que era você, menor de idade, que era a namorada dele, e ele sabia que você não tinha estrutura familiar, não tinha condição, que você estava sendo deixada com no luto da sua mãe de 2 semanas, assim, de uma semana, porque no caso, 6 dias depois que eu nasci, minha avó faleceu. Com 2 semanas que eu nasci, o meu pai foi, ou seja, quando meu pai foi, tinha uma semana da morte da minha avó. E eu falei isso para ela, eu falei assim, mãe, tem coisas que só quando o amor está na frente é que a gente toma decisões diferentes dessas. Assim, tem situações na vida. Quando o amor da gente fala mais alto, poxa, naquele momento ele foi muito determinante na tua vida. Você já parou para pensar que se ele tivesse ficado muito, e se ele tivesse te apoiado, como tivesse ficado junto com você, né? Porque não é só o pagar, não é só o prover, é estar junto, né? Enfim, ele foi. E aí ele falou, não, mas eu volto para organizar a nossa vida. Nisso, o que aconteceu? Minha mãe ficou lá nessa casinha, minha tia falou, vou vender vendi a casa, chegou do nada, e aí quem apoiava a minha mãe era a mãe Maria, né, que era amiga da minha avó, e minha mãe teve que sair e disse, já vendi e tal, nem sei qual foi a conversa dela, só sei que minha mãe disse que, né, ficou assim, chocada com a venda da casa, porque era tudo que restava, enfim, aí minha tia ainda saiu de Brasília, na época, para se casar também, logo eu pequenininha, e aí foi resolver uma questão lá do noivo dela, que tinha passado num concurso na fronteira, e ficaram um tempo em uma cidade, e logo depois voltaram. Mas aí eu sei que nesse meio tempo, o que aconteceu, quem abrigou minha mãe foi a avó Maria, né? A mãe Maria, que é a coroa. E lá a gente foi apoiada, minha mãe foi procurar trabalho, e aí ela cuidou de mim como filha, por 3 anos, a partir dessa época, né? E eu me lembro, eu vou te falar que eu acho muito estranho isso, porque eu tenho lembranças, eu acho tão engraçado essas lembranças, porque é incomum. Eu tenho lembranças
até os 3 anos. Coisa de antes de 3 anos é muito raro, né? Eu acho esquisito, mas assim, eu me lembro claramente, ela tinha uma pia, não era uma pia, ela tinha um batente de madeira construído por eles, que vinha um caninho de água tinha uma biqueirinha, que ela ficava lavando roupa ali, batendo aquela roupa naquele pauzinho, e o quintal dela era muito grande, então ela tinha cachorro, galinha, pato, tinha ganso, e eu sei que os gansos eram mais brabo que os cachorros, que eles corriam, botava todo mundo para correr. E eu me lembro claramente que quando ela ia lavar roupa, para ela poder me cuidar, ela falava assim: Ó, mamãe vai lavar. Ela falava comigo, toda ela se referia à mãe, e eu chamava ela de mãe. Aí ela falava assim: Ó, mamãe vai lavar a piscina, você quer? Oh, meu Deus, pensa como é. Hoje em dia é inimaginável, né? Uma pessoa falar assim: Meu Deus, botar a menina pequena numa piscina de ganso. Mas ela lavava e eu fiquei ali, nunca adoeci por isso. Mas enfim, e aí lavava, era um tanquezinho feito de cimento assim, aí ela tirava tudo, espantava os bichos, lavava bem lavadinho, e ela botava água ali, eu ficava brincando do lado dela enquanto ela lavava toda a roupa. Me lembro disso claramente, como hoje. E me lembro também de um andador que eu tinha, e a casa tinha degrau. Então, quando eu ficava no andador, eu ficava da frente da televisão até a porta da cozinha. E eu lembro que quando eu escutava elas falando, rindo alguma coisa na cozinha, eu lembro que eu dava só um toquinho assim no pé e o andador ia, porque era aquele chão de vermelhão assim, sabe? Eu me lembro claramente de tudo. Me lembro como era a posição da cama, como eu dormia com ela. Eu me lembro do amor que eu tinha ali. Era tudo muito humilde, mas eu tinha um amor tão grande, um cuidado. Elas tinham tanto carinho comigo, todos. E ela, Mãe Maria, tem 3 filhos. Ela ainda é viva. Ela fez 81 anos esse ano. Ela ainda é viva. É, e aí eu sei que eles, que hoje a gente chama de primo, mas assim, para mim é como se fosse irmão, eles não fazem nada sem chamar a gente. Eu tenho uma delas que é a filha do meio, que ela é mais apegada a mim, eu sou mais apegada a ela. Mas, enfim, mas todos 3 a gente tem muito carinho, um com o outro, e quando eu chego lá, ela já corre no portão: Flavinha, Flavinha chegou, ela sai gritando, sabe? É, enfim, é uma família maravilhosa. E bem pretinha, a coisinha mais bonitinha, minha avó, racista, teve a melhor amiga dela, bem pretinha. Não, e é tão engraçada essa história, porque quando a minha avó, uma vez, eu me lembro, que eu estava ficando mocinha e eu estava lá na casa dela, e na casa dela ao lado tem uma praça, e o comércio é bem intenso. E ela conhece todo mundo lá, porque ela mora lá desde sempre, desde a construção da casa, e eu acho que todos chegaram juntos ali. Então ela conhece todo mundo. E aí, o filho dela mais novo e o meu tio, irmão da minha mãe, viviam muito nos bares ali daquela praça. E aí, de vez em quando, eu ia lá ver meu tio, porque ele me dava uma balinha, ele me dava alguma coisa quando eu estava lá. E aí eu me lembro que teve uma vez que falaram uma gracinha para mim, e eu estava mocinha. E aí aí alguém foi lá e falou: Olha, fulaninho, sabe, tem a boca grande, sabe como é que é coisa de vila, né? Bem assim. Tanto que lá é Vila Dimas, o nome da vilazinha lá, onde ela mora. Aí o pessoal falava assim, uma pessoa foi lá e falou assim: Olha, você sabe como é que fulano é boca grande, né? Pois é. E ele tá falando aí que ela é isso, que ela é espivitada, que ela não sei o quê. E a bichinha tava lá ganhando o doce do tio e já tava voltando para casa. Ela ficou tão brava. Ela ficou tão brava, e esse cara tava no bar onde meu tio tava. E aí ela voltou lá. Eita, menino, mas foi uma briga. Ela falou assim: Você tá vendo essa aqui? Tá vendo essa aqui? É minha filha. Você respeite. Ah, eu sei que deu um bate-boca do tamanho do mundo. Nunca vi preta ter filho branco, pois é minha filha, só não pari. Eu quero ver uma palavrinha, uma gracinha, que ela tá ficando moça, e todo mundo aqui vai respeitar. Eu quero ver falar uma gracinha dela aqui. Menina, ela brigava por tudo, assim, para nos defender, sabe? Tanto minha mãe, e olha que minha mãe era levada, que nem sempre tinha razão de defesa, mas ela defendia.
E eu desde sempre, eu me lembro claramente disso, até hoje. Enfim, eu sei que depois disso, a minha mãe, eu fiquei lá até os 3 anos, mas quando eu tinha uns 8 meses, o meu avô procurou minha mãe para me ver, né? Porque pensou, poxa, o Afrânio tá para lá, essa criança está crescendo e tal, enfim. E aí, meu pai estava no exterior, né? Prestando serviço de contador para ganhar um dinheirinho, porque o irmão do meu avô parece que trabalhava nessa empresa que deu essa oportunidade para o meu pai. Parece que era Mendes Júnior, alguma coisa assim. E aí eu sei que nisso, que meu pai estava para lá, meu avô procurou, né? E aí meu avô falou assim, olha, eu queria muito conhecer a menina, porque a gente não conhece ainda, o Afrânio não está aqui, está no exterior, e eu queria até te oferecer um dinheiro para você organizar a sua vida e deixar a menina comigo. Nossa, minha mãe se ofendeu, foi uma briga, botaram meu avô para correr embaixo de cabo de vassoura, foi uma confusão. Eu acho que, na verdade, a minha mãe estava magoada, né? Por causa. Meu pai estava para lá, ela já tinha sofrido pão que o diabo amassou, perdeu a mãe, perdeu a casa, não tinha ninguém, né? Então, enfim, ela estava muito magoada. Aí depois minha tia voltou para Brasília, né? Inclusive essa ocasião meu avô foi lá na casa da mãe Maria me procurar, procurou uma colega que era amiga de quando eles eram namorados, que era da vizinhança do meu avô, aí chegou até a casa da mãe Maria. Bem, aí minha mãe ficou muito magoada, porque eu acho que eles já tinham tido muito atritos, né? E, enfim, ela estava bem chateada. O que aconteceu? Minha mãe ficou muito magoada na ocasião, rejeitou. Eu acho que meu avô mal conseguiu me ver, porque eles discutiram e tal. E aí, quando deu 1 ano e meio que meu pai tinha ido, ele voltou. Quando ele voltou, minha mãe fala que ele não falou nada de casar, não falou nada do que já tinha sido dito antes, ele só falou que queria me ver, me conhecer melhor, né, porque tinha me visto recém-nascida. E aí ele conversou algumas coisas sobre ajudar e tal, falou que nesse meio tempo mandou dinheiro pela empresa para mim, mas que não chegou, não sabe por quê, queria verificar, e minha mãe nunca foi atrás disso, falou, enfim, né, não vou procurar saber, porque já foram tantos problemas, e aí nisso passou. Minha mãe era tão garota, era tão meninona, né, que depois de um tempo que minha avó faleceu, acho que eu ainda não tinha feito 1 ano, ou tinha 1 ano e pouco, minha mãe Maria conta que uma vez minha mãe me pegou e falou assim, vou visitar o irmão da minha mãe, né, não sei se ele tá sabendo da morte dela, vou lá no Rio, que ele mora num sítio no Rio de Janeiro. E aí, o irmão da minha avó. Aí minha mãe foi. Nossa, minha mãe era muito menina, ela não tinha a menor capacidade de cuidar de mim. Minha mãe Maria disse que eu voltei com insolação, e minha mãe disse que no meio da viagem ela dormiu, e eu rolei do colo dela e fiquei um tempo lá, que ela não sabe quanto tempo ela dormiu, mas enfim. E eu quietinha dormindo no chão do ônibus, lá nas cadeiras da frente, e ela dormindo também. Eu estava muito debilitada, porque estava com insolação, que cheguei assim, né, aqui em Brasília. Enfim, então minha avó Maria não deixava muito minha mãe sair comigo também. Ela evitava, ela pedia, não, vai, pode ir, que eu não, como é que fala? Eu cuido dela, vai para suas andanças, faz suas coisas, e era complicado. E, enfim, depois disso, quando meu pai chegou, meu pai pediu para ir conhecer meus avós, aí é que meus avós me conheceram, eu tinha 1 ano e meio, e aí eu fiquei ainda fiquei com a avó Maria, a mãe Maria até uns 3 anos. Quando eu tinha 3 anos, aí meu pai pediu mais uma vez, falou assim, olha, deixa meus pais cuidar dela, né, a gente tem condições e tal, e ela vai ter uma vida confortável, e minha mãe, né, pede muito para cuidar, para criar e tal, não sei o quê. E minha mãe disse que na ocasião pensou e deixou, né. Eu sei que lá na casa da coroa, que é a mãe Maria, ela sofreu muito, todos sofreram muito, eles contam disso até hoje. Mas enfim, eu acho que
na época eu acho que eles permitiram porque eles tinham condições boas, né, então ia ser melhor para mim talvez. Eu sinceramente, eu preferia ter ficado hoje eu penso que se eu tivesse ficado na casa da mãe Maria teria sido muito melhor, talvez. Mas porque não me faltava amor ali. Mas também eu agradeço por ter ido pra casa dos meus avós, porque eu tive muito amor, muito carinho. Meus avós foram maravilhosos comigo, eu tive uma infância razoavelmente boa, se não fossem algumas questões dos meus pais, mas eu tive uma infância até boa, sabe. Eu sei que nessa que eu fui pra casa da minha avó, no começo minha mãe me pegava em algumas ocasiões pra me ver, né. Mas depois de um tempo, dizem da minha mãe que meu pai evitava, pedia para ela não me pegar. E falava: "Não, deixa ela lá e tal, ah, ela não tá muito bem, tá gripada", e ficou naquela. Então, assim, eu me lembro, assim, em torno de 6 anos, que eu sentava na calçada e de onde a minha avó morava, dava para ver uma caixa d'água, que era visível lá na casa da avó Maria, que ficava lá em Taguatinga. Aqui em Brasília é tudo muito amplo, né. Hoje em dia já tem construções entre essas 2 cidades, então não dá mais para ver, mas era uma caixa d'água bem grande e na ocasião dava para ver. E eu sentia uma dorzinha lá no fundo, assim, um, como é que fala? Eu sentia uma tristeza. Eu era bem criança, mas eu sentia saudade da minha mãe. E eu pensava: "Por que que minha mãe não vem me ver, né? Por que que eu não vejo a minha mãe e tal?". E eu acho que, pelo que minha mãe conta, foi nesse período aí. Eu sei que logo depois disso, a gente teve uma questão, que a minha mãe eu fiquei muito doente, e eu fiquei internada. Eu não sei se essa internação foi antes ou depois, mas foi muito tumultuada essa época que meus pais brigaram por causa dessa questão de visitar, não visitar, mas eu sei que ficar com a minha mãe não era uma boa, porque ela era muito imatura, não conseguia cuidar de mim direito, e não sei se era por essa razão, enfim, eu prefiro não julgar hoje. Mas eu só sei que nesse meio tempo, eu sei que eu fiquei internada e eu fiquei muito ruim, e eu tive um choque anafilático, uma parada cardíaca. Eu me lembro claramente dessa situação, que foi uma situação que nunca saiu da minha mente. Eu não me lembro dos outros momentos com os meus pais, dessa internação. Eu só me lembro do quarto muito amplo, muito claro, e eu olhando pro negocinho do soro, e o meu sangue voltando, porque a medicação tinha acabado, e eu sozinha no quarto. E era muito amplo, assim, e eu me lembro que uma enfermeira me pegava e me levava por um corredor que parecia um túnel, e tinha mais alguém junto, que eu não lembro quem era, enfim. Mas, minha mãe me disse que justo nessa ocasião foi quando eu tive a parada cardíaca. E aí eu sei que dali em diante eu fiquei doente constantemente, muito doente, né, e talvez fosse essa questão da falta, né, das pessoas, da mãe Maria, da minha mãe, enfim. Mas a minha avó era muito carinhosa, muito, muito, me cuidava muito bem, eu não tive problema nenhum, assim, meu avô foi tudo para mim. Os 2. Minha avó, eu me lembro de tomando mamadeira no colo dela, até grande. Ela me dava mamadeira de café com leite. E eu me lembro claramente, me lembro falando: "Ai, vovó", tipo, fazia xixi na calcinha, assava, aí eu falava: "Vovó, tá ardendo", ela ia lá, passava pomada. Então, assim, eu me lembro até dos cuidados dela e me lembro das brincadeiras com meu avô. Me lembro que meu avô me levava muito na feira, me levava muito em muitos lugares que ele ia o tempo todo, durante o dia. E para tudo, assim, ele solicitava muito minha companhia. Mas eu me lembro também de algumas coisas que não eram muito legais, que é, por exemplo, quando eu fui, o argumento do meu pai é que ele tinha uma irmãzinha, que a minha avó teve uma filha depois, acho que em torno dos 50 anos. Minha tia nasceu mais ou menos na mesma época que eu, um ano antes de mim. E aí ele falou: "Ó, meus pais vão cuidar, vai fazer companhia pra Marise, que é a rasquinha da minha mãe e tal, e elas são quase da mesma idade, vão crescer como irmãs".
vai ser muito bom para ele e tal. Aí você pega ela nos finais de semana e tal, enfim. Mas aí eu sei que nessa história, a minha tia, eu acho que ela não gostava muito, não, porque a gente não brincava muito junto. Eu me lembro claramente, assim, de algumas coisas que ela falava, que era tipo assim, é, a gente não interagia muito. Quando a gente foi ficando mocinha, em alguns momentos, mas eu sei que a gente brigava muito. A gente não se batia. E apesar de ter muita criança na vizinhança e na casa da minha avó, e a gente ter muito primos em volta, porque tinham mais, na mesma quadra, a gente tinha mais umas duas casas bem próximas, que era da mãe do meu avô, aí muitos primos ali sempre, e do lado tinha a casa da outra irmã do meu avô, enfim. Eu sei que era muito primo, mas eu sempre fui uma criança que eu brinquei mais sozinha, eu ficava mais na minha, assim. E, mas eu me lembro claramente dessa minha tia, que a gente cresceu juntas, e ela era quase da minha idade, que uma vez ela falou assim, ela queria picolé, e aí ela pegou e falou assim, vai lá no papai e fala pra ele, que se ele pedir, ela fez uma cara assim, porque se você pedir, com certeza ele vai dar. Tipo, acho que ela tinha ciúmes, sabe? E eu acho que meus avós cobravam ela de me olhar, porque ela era um pouco maior, eu acho que ela não gostava também. Enfim, mas aí a gente cresceu, e é, o meu avô, ele era muito duro dizem, né, falam que eu não conseguia ver isso nele, porque ele era muito amoroso comigo, mas falam que ele era muito duro com os filhos, mas assim, comigo, meu Deus. Eu lembro minha avó indo pegar as roupas para lavar, e eu pegava as calças dele, e as bermudas dele, e pegava as moedas dele e tudo, e ia lá e falava assim, ah, eu achei nessa roupa, e morria de rir. Eu nunca me lembro do meu avô me negando um picolé, uma balinha, nada. E se ele ia comprar alguma coisa em algum lugar, ou na feira, ou no mercado, ele sempre me levava. E a gente sempre estava junto. Tudo que ele fazia, ele me chamava para estar com ele. E eu brincava muito com ele. Nossa, eu aprontava cada uma com meu avô. E tudo ele morria de rir. Então, assim, até o grande, depois que os meninos estavam grandes, e pouco antes dele falecer, inclusive, ele ia muito na minha casa, ele ia lá, falava, ó, passei aqui só para te dar um balde de mexerica, que nas estradas onde ele passava, que ele vendia grão, biscoito, café, essas coisas, ele comprava. Então, vem trazer salgadinho para os meninos, vem pegar os meninos para soltar pipa. Então, meu avô sempre foi assim comigo. E aqui em Brasília tem uma festa, que eu acho que a maioria das cidades tem, que se chama Festa dos Estados. E meu avô adorava essa festa. E todo ano, até o Grandona, até antes dele morrer, ele ia e eu ia junto. Então, assim, eles foram maravilhosos comigo, não posso reclamar. Mas, o que acontece? Enquanto isso, meu pai e minha mãe brigavam todo o tempo. Quando era para minha mãe me pegar, tinha uma discussão no telefone, aí tinha uma pirraça. Quando meu pai ia me levar para ela me ver, tinha uma discussão na porta, tinha uma palavra trocada que alguém não gostava, e aí tinha um desaforo. E era muito complicado. Aí eu sei que em torno dos 7 anos, um pouco depois, não sei, a minha mãe entrou na justiça para pegar minha guarda, porque eu acho que eles estavam tendo dificuldades, né, de se entenderem, mas eu entendo meu pai também, porque minha mãe era muito complicada, ela era muito jovem, ela não tinha estrutura nem para ela, assim, não tinha condições. Mas enfim, aí eu sei que nesse meio tempo, em torno de entre 7 e 8 anos, eles começaram essa disputa judicial. Foi bastante tempo, assim, eu imagino que deve ter sido um ano ou mais. E era muito constrangedor para mim, porque onde eu ia, tanto quando minha mãe me pegava, ou enquanto eu estava na casa da minha avó, e a casa da minha avó era sempre muito cheia, porque imagina, meu pai tinha 9 irmãos, eram 9 filhos, a minha avó e meu avô tinham, né? Tinham 8 irmãos. É, e a família era muito grande, a casa da minha avó sempre estava cheia, então, assim, todo o tempo, aí perguntava, com quem você quer ficar, com a sua mãe ou com o seu pai? Só que eu vejo hoje que eu imaginava, caramba, eu não vou ficar mais com meus avós, então entre ficar com meu pai ou com a minha mãe, eu prefiro ficar com a minha mãe, né? Porque
Eu tinha relação com meu pai, ele ia lá na minha avó me ver, eu acho que me levava para alguns passeios e tal. Nessa época, eu não sei se eu já viajava com ele, eu acho que não, talvez só quando a minha avó ia e tal, mas, e ele já tinha se casado também, mas eu só sei que na minha cabeça era isso, né? E não ficava claro para mim como é que era fazer essa escolha, como é que seria fazer essa escolha. Então, enfim, e aquilo me constrangia, porque eu pensava assim, poxa, mas eu vou ter que escolher, né? Era ruim, assim, isso me perturbava, assim, não gostava. Mas, enfim, aí eu sei que nessa, o meu pai tentou, porque em algum momento eu ia ter que depor. Eles ouviam a criança, eu não sei se isso era determinante, mas eles ouviam a criança, né? E, e meu pai sabia, e minha mãe sabia que iam depor. Então, também tinha a questão de que quando eu estava com a minha mãe denegria meu pai. Quando eu estava com meu pai acabava com a raça da minha mãe. E eu não tinha capacidade para entender isso, sabe? Eu não precisava daquilo, né? Eu acho que eles que tinham que ter tido um pouco de bom senso, mas enfim, não tiveram. E aí foi muito conturbado essa época. Mas eu só sei que mesmo a minha mãe me ganhando na justiça, eu até fiquei um tempo lá com ela, mas foi muito pouco tempo. Logo eu estava com a minha avó de novo. Eu só não me lembro se era por minha vontade ou se era minha mãe que deixava, meu pai que. Eu não sei. Eu sei que quando o meu nome ganhou na justiça, minha avó quase morreu. Ela adoeceu. Eu acho que ela chegou a ter a beira de um infarto, ou se não teve infarto, eu não sei, porque minha avó era bem doente. Eu sei que teve muito problema, assim, minha avó sofreu muito. Mas eu sei que desde sempre era muita briga, era muita briga. Eu me lembro até de uma vez, que foi a única vez que eu vi meu avô perder a paciência, foi uma vez que meu avô ligou para lá no final de semana, e eu vi meu avô zangado, assim, falou alguma coisa com meu pai e tal, e me pediu para sair de perto, assim, de uma forma grosseira, coisa que ele nunca foi comigo. Nossa, meu avô sempre foi muito doce. E eu só me lembro dessa vez, e então devia ser bem punk, assim, eu não sei por quê. Mas enfim. Eu sei que a questão toda é, quando você é criada assim, quando você vai ficando, é, quando você vai começando a entender melhor a vida, por exemplo, quando eu tinha uns 11 anos, eu me lembro que teve uma fase que eu estava tentando me adequar. Eu estava tentando encontrar o meu lugar no mundo, quem eu era, eu comecei a pensar nessas coisas, mas era muito confuso, porque eu pensava o seguinte, meu Deus, esse mundo é muito maluco, é todo mundo malvado, né? Fulano fala que meu pai é assim, minha mãe fala que meu pai fala que minha mãe é assim, meu pai fala que minha mãe é assim, enfim, e tinha alguns comentários de outras pessoas também, então, tipo, para mim o mundo era meio estragadinho, sabe? Eu ficava assim, muito confusa. Eu não encontrava o meu lugar, eu não tinha referências para mim, por mais que eu tivesse tido meus avós, mas assim, o meu pai e a minha mãe sempre estavam colocando, tá, vocês estão criando, mas eu ainda estou aqui. Mas só que de fato eu não criava, então era muito confuso aquilo na minha cabeça. E eu me lembro que uma vez eu fui na casa da minha mãe passar um final de semana, para você ver, eu acho que já foi depois disso, e no entanto eu estava só passando o final de semana com ela. E minha mãe tinha ido para uma seresta, e eu era muito medrosa, tinha medo escuro. Aí eu fiquei com uma moça lá, e essa moça cuidando da gente, e meu irmão tinha 2 anos, minha mãe já tinha se casado, tinha meu irmãozinho, tinha mais ou menos 2 anos, eu acho. E aí eu sei que meu irmão estava dormindo, quando minha mãe enquanto eu estava lá com a moça assistindo televisão, jogando um baralhinho numa mesinha assim, que tinha gente sentadinha assim, e essa moça olhando a gente, aí de repente me deu uma sede, mas uma sede diferente, sabe? Uma sede fora do comum, assim, uma coisa estranha. E aí eu falei, nossa, que sede, eu quero beber água. Só que aí na hora que eu cheguei na porta da cozinha, que por um lado seria os quartos e por outro lado seria a cozinha, né? Eu cheguei na entrada assim do corredor, eu fiquei com medo do escuro. Aí eu falei assim, vem comigo, eu tô com medo do escuro. No que eu olhei, eu vi uma senhorinha vindo, andando bem serena, sabe? Assim,
ela tinha uma roupinha branca, uma camisa, como se fosse uma camisolinha branca, assim, eu vi até as cordinhas da camisolinha desamarrada atrás, o cabelinho assim, feito um cocozinho com a ponta caidinha assim, bem compridinho, e ela toda miudinha, assim, bem pequenininha, mas ela estava toda branquinha, translúcida. Eu percebi, eu fiquei chocada de início, fiquei olhando aquilo, e aí quando chegou na minha frente, ela desapareceu. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que foi isso? Aí eu corri para a sala de novo, enfiei a cara no sofá e fiquei desesperada, né? A menina, o que que foi? O que que foi? Enfim, minha mãe ficou um tempo sem. Deu para você ver o rosto dela? Deu, deu para eu ver o rosto dela, os detalhes do cabelinho, o rostinho dela, assim, eu não via, por exemplo, o detalhe de como a gente está se vendo de frente, muito bem, mas eu via a silhueta. Então dava para perceber, assim, o narizinho fininho, dava para perceber, assim, o rostinho pequeno, a estatura dela, ela era muito miudinha, o cabelinho estava feito um cocozinho, né? Era mais silhueta, mas dava para ver perfeitamente. Não dava para ver, por exemplo, a bolinha do olho, um traço assim mais marcado e tal, mas dava para ver os traços todos. E aí, as características, né? E E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça há muito tempo, minha mãe meio que acredita ou não acredita, essa menina é meio medrosa e tal, e passou. Aí muita coisa passou e tal, e aí eu sei que quando eu tinha, é, mais ou menos pouco depois disso também, aí eu comecei a ficar mais com a minha mãe, é, do que totalmente na casa da minha avó a semana toda, né? Era muito confuso. Até eu, às vezes, me confundo. Aí tinha épocas que eu ficava, depois desse negócio da justiça, aí tinha épocas que eu ficava mais com a minha mãe, aí tinha épocas que eu voltava e ficava longas temporadas na casa da minha avó, era assim. Aí, às vezes, estava na casa da minha tia, às vezes fui um tempo, fiquei algumas semanas na casa do meu pai, era bem assim. Mas, enfim, aí eu sei que nessa época, logo depois disso, a minha mãe, ela estava com muito problema no casamento. O pai do meu irmão, ele começou a ter problemas com drogas e bebida. Ele já bebia, mas aí ele estava com problemas com droga. Eu já tinha presenciado numa festa de aniversário uma briga bem complicada, que eu também tive uma experiência, como é que chama? Uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência luminosa, né? Eu até relatei lá na questão do Paulo, mas eu não quero entrar muito nisso porque é muita coisa. Mas, enfim, eu sei que toda vez que eles brigavam, que eu estava presente, se eu não tivesse presente, eu começava a chorar. E depois eu sabia que ele tinha batido na minha mãe, ou que tinha ameaçado, enfim. E quando eu estava presente, era estranho, porque ele quebrava as coisas, ele ia para casa, para cima dela, batia nela, e aí eu me lembro que eu não tinha medo dele. E eu pulava no pescoço dele, porque antes disso ele era bom para mim, ele era uma pessoa muito boa, inclusive, só que ele se perdeu, né, na droga. Ele foi trabalhar num lugar onde tinham pessoas muito ricas, e aí as pessoas botaram ele num cargo de muita confiança, botaram ele para experimentar, e aí foi a ruína dele, e aí ele se perdeu mesmo. E ganhava muito dinheiro, enfim. E aí eu sei que quando eles brigavam, que eu estava presente, toda vez ele transtornado, mas muito transtornado, é, eu pulava no pescoço dele e pegava o rostinho dele assim e falava: tio, sou eu, tio. Não faz isso, tio, eu tô pedindo, sou eu que tô pedindo. Aí ele parava. Minha mãe começou a perceber isso, então sempre que eu tava, ela já esperava que isso acontecesse. Só que foi chegando num ponto que ficou insustentável, né? Aí ele comprou uma arma, e aí minha mãe já queria se separar a todo custo, ele não aceitava a separação, e aí, enfim, foi ficando sustentável, até que uma vez ele estava com essa arma, e aí eu consegui tomar essa arma dele, eu consegui tirar as balas da arma, eu acho que eu tinha 9 para 10 anos, eu acho.
eu consegui tirar a arma, as balas da arma, não sei como. Até hoje eu me pergunto, não me pergunte, eu não sei. E, e aí minha mãe pulou o muro, e ela tinha certeza que ele não ia fazer nada comigo. E ele desfaleceu lá, assim, sabe, aquela coisa de drogado, né? Vai até um ponto e depois, sei lá. E aí ele ficou lá, meio que não falando coisa com coisa, e foi se recolhendo, sentou num sofá, e aí foi encostando até que adormeceu. Eu consegui tirar a bala, enquanto eu falava com ele, ele foi se acalmando, e aí minha mãe pulou o muro, e depois eu fui atrás dela, e enfim, e aí essa foi a ocasião que minha mãe se separou de uma vez, assim, pediu ajuda e começou a fugir dele, e eu sei que ela mudou, e aí inclusive até teve uma situação depois disso, que ele ainda teve, eu acho que ele teve uma melhora ainda, não sei se foi antes ou se foi depois, mas eu sei que teve um lugar que eles moravam que já estava bem complicado, isso, e eu me lembro que uma vez me deu uma tristeza tão profunda, assim, porque eu tinha uma expectativa tão grande de estar com a minha mãe, e a vida com a minha mãe estava tão ruim, que aí eu saí de lá, de onde a gente estava, num, num momento de distração da moça, minha mãe trabalhando, e a moça se distraiu, eu acho. Eu não sei como é que eu fiz, eu só sei que eu saí de lá e fui andando até a casa da minha avó. São 17 quilômetros, eu fui a pé. E E aí, na hora que minha avó viu, minha avó estava aguando as plantas assim na casa, na frente da casa, minha avó até se escorou assim, que ela não acreditou. Meu pé pretinho. E aí, nisso minha mãe já estava me procurando, porque a moça avisou a ela, olha, não tô achando a Flávia, ela saiu, e eu não tô vendo, enfim. Eu sei que ninguém conversou comigo. Eles ficavam chocados com as coisas que aconteciam, mas ninguém conversava comigo, não faça mais isso, né? Não. O meu pai, ele era uma pessoa, assim, eu não me lembro muito do meu pai antes disso, eu me lembro pouco, né, até então. Mas assim, eu me lembro que toda vez que ele falava comigo, era assim, por exemplo, eu lembro que eu estava tipo em primeira, segunda série, uma vez ele veio falar, conversando numa rodinha com a gente, aí veio falar assim: "Ah, o que que vocês querem ser quando crescer?" Aí cada um falou, e aí quando chegou na minha vez, ele não deixou eu falar e disse que eu seria lixeira, porque eu tinha tirado nota ruim. Eh, e nessa ocasião, ele ele só me olhou com uma cara de ódio, de tipo: "Vou te matar". Eu me lembro que eu ainda me recolhi ali na minha avó e fiquei lá, mas ninguém tentava entender o que estava acontecendo. E eles já podiam esperar, porque eles tinham uma noção de como eram as coisas em relação à vida da minha mãe. Então, eu não entendo, sabe, eu não sei se era muito difícil, muito cansativo, mas enfim, seguiu assim. Aí eu sei que era um vai e vem para casa da minha avó. Aí eu lembro que uma vez minha mãe, trabalhava no shopping, né, e uma vez ela me levava sempre para lá, para o shopping, sempre que eu podia ir, ela me levava e eu ficava lá com ela. Aí eu sei que uma vez estava tendo uma feira mística, também foi uma situação que eu contei para o Paulo. Estava tendo uma feira mística nesse shopping, e aí tinha umas tendas ciganas, umas tendas de oráculos. E aí, eu sei que, como eu cheguei com a minha mãe para trabalhar, quando eu cheguei ainda não estava funcionando, né? Mas aí tinha aqueles guardinhas que ficam andando no shopping, né? O moço falou assim: "Ah, não tem ninguém aí ainda não, não pode entrar aí não, ainda não começou, começa tal hora". Aí eu falei: "Tá bom", sim, e fui andando, assim, entre as tendas para sair dali, e era bem no meio do shopping, assim, tem o Parque Shopping aqui, ele tem uma característica, assim, bem tudo que acontece é bem no meio. Tem tipo uma fonte lá, enfim, e eles botam os tablados e tudo, fazem todos os eventos ali. E aí eu sei que no que eu fui passar, assim, entre as tendas, aí saiu uma cigana de dentro de uma tenda. Aí ela falou assim: "Você tá querendo saber alguma coisa?", tipo isso, assim. É, e aí ela pegou na minha mão, aí ela falou assim, eh, aí ela virou pra mim e falou assim, eh
eu vou te falar algumas coisas sobre a sua vida. Aí, eu acho que a gente, tipo, eu não lembro se a gente, eu acho que ela ficou, assim, que eu me lembro, ela ficou segurando toda a minha mão. Não me lembro se a gente sentou, se a gente continuou em pé, mas eu sei que ela virou para mim e falou assim: olha, seus pais vão parar de brigar, muito em breve. Eles vão parar de brigar. E você vai ter uma irmãzinha. E você vai gostar muito dessa irmãzinha. Você vai ver. E vai ser uma fase muito boa. Pode sossegar seu coração que vai vir uma fase de paz aí na sua vida. Aí ela pegou e soltou a minha mão, eu saí, aí nem pensei assim, muito depois, muito depois, foi que eu fui me dar conta do que ela tinha me dito, que primeiro, a mulher nunca me viu, segundo, o cara falou que não estava funcionando, que não tinha ninguém ali, simplesmente aconteceu. E aí, o que aconteceu? Depois disso, passou muito pouco tempo, deixa eu seguir meu roteiro aqui. Aí, não, aí depois disso, passou muito pouco tempo, a minha mãe, ela foi, ela estava morando no Valparaíso, e aí eu passava a semana aqui, aí nisso eu já estava maiorzinha, e eu estudava no plano, e aí eu ia, acho que eu ficava na minha avó durante a semana, e no final de semana eu ia sempre visitar minha mãe, né? Nesse meio tempo, eu perdi uma amiga, onde eu passei também por uma situação espiritual, assim, bem forte, em relação à partida dessa minha amiga, sabe? E nesse meio tempo aí, é, não, Arthur, pega ela, filho. Aí, nesse meio tempo, eu sei que minha mãe, de fato, engravidou. E aí era uma menina e minha mãe teve essa irmã, e, e aí quando foi para minha irmã nascer, a minha mãe precisou, né, que eu ajudasse ela. Então eu já ficava direto com a minha mãe. E, e aí eu sei que começaram assim, a gente ter muito problema, porque aí meu pai me chantageava muito assim, no sentido assim, ele falava assim, ó, se você vier morar comigo, tudo que eu pedia para ele, ele falava: se você vier morar comigo, eu te dou isso e mais 10 disso e mais aquilo. Ah, porque, né, tipo, tentando fazer com que eu não, que eu fosse morar com ele. Mas assim, a ideia de morar com ele era uma coisa muito distante, porque eu não ficava muito com ele, assim, ficava final de semana, férias às vezes, mas era uma coisa que, assim, né, era meio que eu não curtia muito a ideia. Mas aí, a gente nunca conseguiu estabelecer uma conexão afetiva, eu e meu pai, nunca. Meu pai, ele sempre foi muito fechadão, muito quieto, e muito sistemático, e muito duro, assim, meio frio com as coisas. Não vou dizer que eu não tive momentos, me lembro de indo viajar com ele para a praia, ele me ajudando a nadar, mas também me lembro de situações que ele me negligenciou emocionalmente, assim, coisas simples de uma criança, tipo de você machucar o dedo e, tipo, por exemplo, eu tenho um dedo torto, porque eu cortei um nervo do dedo e ele, não, para, vai, vou, vou fazer um curativo aqui, daqui a pouco tá bom. E, tipo, não olhou, eu precisava ter ido para o hospital, na verdade, eu fiquei com problema no dedo por causa disso. Mas, enfim, é, então, não sei, a gente não conseguiu estabelecer uma relação de confiança, e aquilo me machucava muito, aquilo me dava uma coisa assim, eu não conseguia. É, e aí eu sei que eu fui crescendo e tal, e a minha mãe precisou da minha ajuda, e só que aí o que acontecia? Por exemplo, tinha uma gincana na escola, poxa, eu tinha meus amigos, eu tinha gincana, é, tinha os jogos da gincana, né, que a gente fazia, os interclasse, e eu não podia participar, porque minha mãe estava precisando de mim, então, assim, e eram coisas que eram importantes para mim, coisas da escola que eram extra classe, eu não participava de nada. Então, eu me sentia, assim, muito subjugada, eu falava, poxa, mas tudo bem, eu sei que, mas aí a gente tinha que se organizar, porque também, tipo, eu não faço
minhas coisas, né? E eu ficava triste, porque, poxa, né? E aí eu explicava isso para ela, ela falava, ah, mas a vida é assim, e não vem falar de como se você fosse riquinha, não, porque aqui ninguém é rico, não, tá? Essa vida não te pertence, a vida é assim, bem dura. Então eu comecei a me decepcionar mais e mais com a minha mãe, eu ficava assim, poxa vida, por que que a gente não se organiza, né? E aí eu sei que até que teve um dia que a gente brigou, eu fiquei muito chateada com ela, e aí fui vendo algumas coisas que ela fazia que eu achava, pô, ficava chateada mesmo, porque, tipo, sei lá, umas coisas não vale nem a pena falar, mas assim, aí foi um dia eu falei, pai, eu acho que eu quero morar com você. Eu pensei na minha cabeça, talvez seja melhor para mim, eu vou morar com meu pai. Aí fui. Olha, eu me lembro que a única vez que o meu pai teve uma manifestação física de afeto foi esse dia, quando eu fui morar lá, e a primeira vez que aí ele me falou onde é que estava o armário, ele já estava com a mulher dele, morava no apartamento e ele já tinha os meus irmãos por parte de pai, né, que são 2 filhos que ele tem, e aí, eu sei que antes de dormir ele foi lá e passou a mão na minha cabeça, assim, deitou do meu lado, aí passou a mão na minha cabeça e tal, e estava feliz com aquela situação. Mas só que ele não ficava em casa, e a mulher dele não me dava nem bom dia, assim, tipo, olhava assim, como não tô aqui, tipo, e você não tá aí. Eu achava aquilo estranho, não sei se, tipo, é o jeito dela, mas, tipo, ela é meio fechadona também, meio quieta, mas eu acho que ali foi um pouco além. Eu acho que ela não ficou muito satisfeita, talvez, não sei. E aí eu senti aquela presa, aquela distância, e aí eu fiquei pouco tempo. Aí fui para casa da minha avó. Também não queria voltar para casa da minha mãe porque era muito complicado as coisas com a minha mãe. E aí, enfim, eu voltei para casa da minha avó. Quando eu comecei a ter atritos na casa da minha avó por causa de adolescência, eu falei, cara, eu não vou dar esses desgostos para minha avó. Eu vou para casa eu lembro que eu voltei para casa da minha mãe. Porque aí meu pai brigava com os meus avós, por exemplo, se eu demorava na escola, se eu saía na quadra, se tinha alguma festinha aí, eu ia, ou se eu queria ir, aí tudo era uma briga, meu pai, eu não podia fazer nada, nada, absolutamente nada, não deixava eu fazer nada. Ele só deixava eu fazer algumas coisas, por exemplo, tinha uma matinê que ele até levava, que iam todos os primos e tal, mas, enfim, aí ali eu já comecei a perceber essa questão do egoísmo, eu comecei a perceber que a minha mãe, assim, não tinha muito juízo, sabe? E aí, às vezes ela era inconstante, assim, não julgando, mas hoje eu entendo que a minha mãe sofreu muito, ela não teve, assim, ela não teve boa formação, não teve orientação, ela se decepcionou muito, e eu acho que ela tem algumas questões que ela precisa resolver dentro dela, sabe? Mas eu também acho que ela tem algumas questões psicológicas que precisam ser tratadas, além das emocionais, sabe? E eu falo muito isso com ela. É, mas o que que aconteceu? Eu comecei a sentir ali, é, eu já fui ficando mocinha, eu estava com uns 14 anos, eu já comecei a me sentir responsável pelos meus irmãos, porque eu pensava, não posso deixar. Porque minha mãe saía, às vezes não voltava, aí deixava a gente por conta do empregado, às vezes não tinha todos os suprimentos direito. Então, tipo assim, a questão de escola era meio que vai indo, entendeu? Eu comecei a sentir necessidade de trabalhar. E eu me lembro que nessa época eu pedi muito para meu pai, eu falei assim, pai, mas trabalhava na Caixa Econômica, ele era concursado. Ele já era funcionário público, né, da Caixa. Aí eu falava assim, pai, e tinha arrumado estágio na Caixa Econômica para todos os meus primos, então eu pedi para ele, né? E só que aí ele me ignorava. Ele fazia isso muito. Sabe aquela coisa de que, tipo, quando eu não quero resolver, eu, tipo, depois a gente se fala, não sei o que, desconversava, e, tipo, nunca, até o dia que ele falou, não, não vou arrumar, não vai trabalhar. Pensou que eu te pago, dá para você suprir. Só que o que acontecia? Minha mãe precisava também, com a minha pensão, suprir toda a casa.
e ela ganhava pouco, enfim. E ali era complicado, ou seja, eu tinha que trabalhar porque não via o meu dinheiro. E aí foi aonde começaram o maior dos problemas com meu pai, porque eu fui trabalhar no shopping e eu eu comecei a trabalhar ou recepção de eventos, né? E trabalhei em vitrine de shopping, fazendo showroom, desfilei no shopping também para algumas lojas, quando teve divulgação, né, nesse mesmo shopping que eu te falei, da Cigana, e aí eu participei de várias coisas assim, porque eu ganhava um dinheiro, eu ganhava um cachê. E aí, quando meu pai soube, meu Deus, aí foi quando ele foi no shopping, que foi justo no dia que eu tava na vitrine, ele foi lá e me tirou da vitrine e falou um monte de desaforo pra mim. Eu lembro que eu fiquei mais estátua que eu tava. Eu fiquei tão congelada por dentro de vergonha, de medo, não sabia, sabe, não o que dizer, o que fazer. Mas enfim, eu sei que a gente ficou sem se falar. E nessa época eu já tava com. eh, Nessa época eu já tava com uns 14 anos, mais ou menos. Não, eu já tava com uns 15 para 16 anos, mais ou menos, né? E aí eu falei, ai, cara, é muito complicado, assim, eu peço emprego, ele não me dá, eu preciso suprir algumas coisas de mocinha, sabe, aquelas coisas que você quer, um creme, você quer, e eram coisas simples, tá? Às vezes assim, porque até que roupa, sempre que eu falava assim, olha, eu tô precisando, aí ele pegava, preenchia um cheque, falava, vai lá, mas, enfim, o que acontece, Marinês, é que, o que que acontece? A minha relação com o meu pai e com a minha mãe foi muito conturbada nesse sentido que eu te falei, tipo, eu não conseguia estabelecer uma relação de confiança com meu pai, nem uma ligação afetiva, daquela história assim de pai, sabe, abraçar alguma coisa assim, eu não consegui. Era uma coisa distante, eu não conseguia acessar, eu não conseguia sentir afeto, eu não conseguia, simplesmente não conseguia. E, e a minha mãe, eu tinha muita insegurança, assim, porque eu pensava, ai meu Deus, né? Que será de nós? Porque minha mãe era muito menina sempre, até hoje a gente fala, a gente acha que a minha mãe, ela tem uma questão é, ela não amadureceu, até hoje, ela tem uma questão, eu não sei se foram as questões, ou se ela de fato tem um transtorno. Eu acredito, eu converso muito com ela, e eu acho que é um transtorno, de personalidade. Mas eu não tenho certeza, porque só quem vai poder diagnosticar isso é com a iniciativa dela de pedir ao médico que faça. E é muito difícil, porque, primeiro, ela não reconhece. E segundo, que ela não reconhece algumas questões, assim, algumas até que ela ainda fala, é mesmo, né, e tal, mas assim, eu acho que ela não admite que tem esse problema, sabe? E os irmãos da minha mãe, infelizmente, todos eles têm problemas. O mais velho da minha mãe, ele teve, ele faleceu, ele se entregou para uma doença, para o câncer, ele se entregou literalmente, ele negou o tratamento a partir de um ponto e, tipo, e ali não tinha quem fizesse, e aí, tipo, não, acabou para mim, eu não quero mais. O irmão dela, e eles têm um problema de câncer de intestino na família. Todos os irmãos, exceto a irmã mulher, a irmã da minha mãe não teve ainda, mas todos os três tiveram. Então, o primeiro homem faleceu disso, entregou, né, se entregou, não quis mais se tratar. O segundo se suicidou, também com câncer de intestino. E a minha mãe teve também, mas ela batalhou, ela foi, eu acho que a mulher é diferente, né, a mulher, ela pensa assim, não, eu tenho os filhos, opa, peraí, eu tenho alguma coisa para me agarrar, né,
é diferente de homem, né? Então, enfim, mas depois desse tratamento que a minha mãe fez, alguns desequilíbrios dela ficaram mais acentuados, sabe? E aí, então, ela trabalha hoje em dia e tudo, mas ela é uma pessoa assim, para convivência social, ela é muito complicada, minha mãe. Ela é muito complicada. Ela tem umas coisas assim que ela perde a noção, é bem, assim, imaturo, assim, de uma pessoa com a idade dela. Mas, enfim, eu só sei, Marinês, que a partir desse momento da minha vida, na minha adolescência, eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a ficar deprimida mesmo. Eu pensava, meu Deus, eu preciso de um ponto de segurança. Porque eu estava brigada com os meus avós, porque meu pai me tirou lá da vitrine, meu pai falou que eu era vagabunda, que eu era aquilo, aquilo. Então eu pensava assim, meu Deus, né? Tanto que meus avós são sistemáticos, assim, são rígidos também, mas assim, nem tanto quanto meu pai, não eram tão duros. Mas eles tinham, assim, um certo conceito sobre determinadas coisas, eu entendia também que talvez eles fossem me recriminar, mas nem procurei saber, né? Enfim, sei que eu fiquei na minha, fiquei lá com a minha mãe, na casa da minha mãe, e aí comecei a me deprimir nessa época. Eu comecei a entrar em depressão, e eu acho que essa depressão já vinha num processo bem lento desde os 11 anos, quando eu fui andando para a casa da minha avó. Porque eu lembro que eu andei 17 quilômetros com 11 anos a pé sozinha, e assim, não é a mesma coisa de que você andar na roça, por exemplo, eu ia muito para a roça com a minha avó, andava a fazenda toda, às vezes passava uma tarde caminhando e tudo bem, você está numa área rural é outra coisa, né? Agora, você está dentro de uma cidade, você passar à beira de pista, passar por morador de rua, você, né, é perigoso. Eu andei, eu sabia que eu estava indo, eu sabia em direção que eu precisava ir, mas eu fui anestesiada. Então, ali, hoje, eu reconheço que eu já estava começando o processo da depressão.